capítulo 74 do livro de Enoque diz assim: Estes são os líderes dos chefes dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados e nunca se separam do lugar determinado a eles, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os humanos erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo. Um dia no primeiro portão, um dia no terceiro portão, um dia no quarto portão e um dia no sexto portão. E a harmonia do mundo torna-se completa a cada 364 estados dele, para os sinais, as estações, os anos. E Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias do céu no céu e no mundo, para que possa governar na face dos céus, e aparecendo sobre a terra tornam-se condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles estão para os ventos e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos. Abertos no céu nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através dos quais o sol, a lua e as estrelas e todas as obras do céu procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão os portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. Eu vi igualmente as carruagens do céu, correndo no mundo acima daqueles portões, nos quais as estrelas se viram, as quais nunca se colocam. Um deles é maior de todos, que vai ao redor de todo o mundo. Essa foi a leitura do capítulo 74. O capítulo 74 começa falando de anjos que regem sobre os astros e cumprem sua servidão também durante, como diz no texto, durante os 4 dias que não são contados no cálculo do ano. Para entender essa informação, a gente precisa dar um pulinho de novo lá no final do último estudo, aonde em Enoque 71:42, Enoque 73:11 e Enoque 73:13 a gente encontra a seguinte afirmação: o ano é precisamente de 364 dias. Enoque 81:7 e Enoque 81:11 também afirmam a mesma coisa. O ano é de 364 dias. Esta também é a mesma afirmação encontrada no livro dos Jubileus, que é outro livro antigo de igual importância ao livro de Enoque, e também era reconhecido e utilizado na época pelos discípulos de Yeshua e pelos essênios, assim como o livro de Enoque. O livro dos Jubileus é considerado inspirado até hoje pela Igreja Ortodoxa Etíope e pelos Beta Israel, que é como chamamos os etíopes que são hebreus de sangue. Eles consideram o livro dos Jubileus. E no capítulo 6 do livro de Jubileus vemos escrito assim, Deus falando para Moisés assim: ordene aos filhos de Israel que observem os anos de acordo com esse cálculo, 364 dias, e constituirá um ano completo. E eles não deverão estragar esse tempo dos dias e das festas, porque tudo cairá sobre eles de acordo com o testemunho deles, e eles não deixarão nenhum dia de fora, nem perturbarão nenhuma festa. Mas quando eles negligenciarem e não as observarem de acordo com os mandamentos dele, então perturbarão sua contagem e os anos ficarão movidos de sua ordem. As estações e os anos ficarão com sua ordem violada, e eles negligenciarão suas ordens, e todos os filhos de Israel esquecerão e não acharão o caminho dos anos, e esquecerão as luas novas, as estações e os sábados, e eles seguirão erroneamente toda a ordem dos anos. Por esta razão eu ordeno e testifico a ti, para que testifiques a eles, que depois da tua morte, isso no texto Deus falando para Moisés, depois da tua morte teus filhos errarão, de modo que não farão o ano só com 364 dias.
e por esta razão eles dissolverão as luas novas, estações, sábados e festivais. Livro dos Jubileus, capítulo 6, versículos 32 a 38. Foi justamente isso que aconteceu, conforme descrito no livro dos Jubileus. Na ânsia de esconder as coisas de Deus do resto do mundo, eles mudaram tudo que Deus deu. Não só a Torá, mas mudaram tudo que Deus deu. E passaram a contar os anos de modo diferente ao que Deus instruiu no início. O texto de Jubileus mostra Deus dizendo aquelas coisas a Moisés, dando a entender naturalmente que no tempo de Moisés o ano era contado como 364 dias. Esse ano atual de 365 dias que nós seguimos atualmente foi instituído pelo imperador Júlio César, por volta do ano 45 a.C. de Yeshua. No calendário de Deus nunca existiu o ano de 365 dias, mas devia ser 364 como foi ordenado. Todas essas mexidas na contagem do tempo fez com que nós humanos perdêssemos a contagem correta. Como poderíamos nós então fazer para conhecermos a contagem correta hoje em dia? Mais ou menos de Moisés até a era após Yeshua, o ano era contado como tendo apenas 360 dias, o que era outro erro. Agora, considerando nós o ano com 365 dias, conforme a gente conhece hoje, do calendário romano, no mínimo, nós teríamos que afirmar que estamos no ano de 6013. Atualmente, no chamado ano de 2020, na verdade estamos no ano de 6013, se for levar em conta o calendário judaico, que é o calendário que serve de base, tendo como ano 1 o ano do ser humano criado na Terra. Então, levando em conta o calendário judaico, que é o que conta os anos de forma linear, estaremos no ano 6013. Essa é a contagem de tempo que o Projeto Reina considera mais razoável, visto que já é de conhecimento de muitas pessoas que há um lapso de 232 anos no calendário judaico. Ou seja, 232 anos foram removidos devido a interesses específicos na contagem do tempo. Mas com certeza estamos muito mais à frente do que isso, é óbvio. No calendário de Deus, digamos assim, entre aspas, estamos muito mais à frente do que 6013. Pois em Enoque 92:10 nós vemos que Machia vem em meio ao 6º milênio. E pelo calendário judaico atual, o ano ainda é chamado de 5780. Ou seja, no atual calendário judaico ainda não entrou no ano 6000. Porém, se a gente restituir os 232 anos que foram omitidos da contagem original, estaríamos então no ano de 6012, já dentro do 6º milênio. Porque no calendário judaico o ano de 6013 iria entrar no mês de Tishrei, que é lá para os meados de setembro. Aí entraria 6013. Mas com a verdadeira virada de ano, o verdadeiro início de ano dado por Deus é no mês de Aviv, Nissan, que nós chamamos de março. Deus disse em Êxodo 12 que o primeiro mês do ano é Aviv, que a Bíblia chama de Abib, mas é Aviv. Os rabinos instituíram 4 viradas de ano diferentes em seus sentidos religiosos. Segundo as tradições judaicas do judaísmo talmúdico, existem 4 inícios de ano diferentes: Nissan, Elul, Tishrei e Shevat. Um desses meses é início de ano para os festivais, outro é início de ano para os dízimos de animais, outro para as árvores e outro para o jubileu. Mas Yah, o Deus Criador, só apontou um início de ano na palavra dele, Aviv, que é o que a tradução bíblica coloca como Abib, e que os judeus chamam também de Nissan por causa da influência babilônica. O mês de Aviv, que ocorre sempre em meados de março, é o verdadeiro início de ano apontado por Deus em Êxodo 12. E tal como foi dito no livro dos Jubileus, os filhos de Israel iriam dissolver as luas novas, estações, sábados e festivais. Quando se fala em mexer nos sábados, concluímos o seguinte: se os homens mexeram tanto assim na contagem dos dias para poder alterar os anos e manipular os significados proféticos, é bem provável que até os 7º dias possam estar fora da ordem correta. E de repente, hoje o judeu pode estar celebrando o 7º dia num dia que na verdade seria o 4º, 5º ou 3º, sem saber. Ainda bem que está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque com certeza toda essa mexida no calendário tirou as coisas da ordem verdadeira.
E é justamente aí que entra a necessidade da gente se ater àquilo que Paulo ensinou. A interpretação da Torá que Paulo transmitiu a nós, das nações, que nós, as nações convertidas ao Deus de Israel por meio de Yeshua HaMashiach, e não somos judeus, nós não temos que seguir os ritos judaicos do jeito que eles são seguidos em Israel. Pois até mesmo eles lá, os israelitas, eles mesmos podem estar seguindo algo totalmente fora da realidade que Deus estabeleceu. Visto que ao alterar o calendário para manipular os resultados proféticos que apontassem para Mashiach, tudo isso para apontar um Mashiach falso, Bar Koba, no primeiro século, ao mexer em todo esse calendário, eles acabaram tirando tudo da ordem que Deus estabeleceu. O que nós devemos fazer, mediante a interpretação messiânica da Torá, mediante o ensinamento de Yeshua, que é a verdadeira interpretação da Torá, é tão somente considerar em nossos corações a santidade do Shabat, o sábado, o sétimo dia, e utilizar esse sétimo dia mais ativamente para fazermos as obras de Deus e nos focarmos no aprendizado e na servidão a Deus. A contagem primordial do tempo agora já era. Agora só Deus sabe ao certo em que ano que nós estamos da contagem estabelecida por Ele. Mas como já foi colocado anteriormente, se nós nos basearmos só no calendário judaico, levarmos em conta a contagem dos judeus como contagem correta, ou quase isso, incluídos os 232 anos que deixaram de fora da contagem para apontar Bar Koba como Mashiach, se a gente restituir esses 232 anos à contagem de tempo, então estamos em 6013. E assim, o sexto milênio, dentro desse calendário que a gente segue hoje, teria começado em 2007. A intenção do Projeto Reina não é vir agora te dizer que você tem que passar a seguir a contagem de 364 dias. Isso seria absurdo, claro, pois atualmente toda a nossa vida terrena, toda a nossa vida aqui nesse mundo, ela está baseada e regulamentada em cima do calendário que a gente segue, de 365 dias. Mas a intenção do Projeto Reina é fazer o que todo profeta faz, por definição: apontar o erro, para que os verdadeiros filhos de Deus aprendam a reconhecer um erro. Não podemos mudar tudo que está errado, mas precisamos aprender a reconhecer um erro quando estamos diante de um. Um dos verdadeiros objetivos de vida de um messiânico é corrigir seus erros. E para corrigir seus erros, você precisa aprender a identificar um erro. Não vamos viver de mentiras, como o mundo vive. Nós não temos mais nada a ver com o mundo. E tem outra coisa também. Enoque 74.2 fala a respeito de 4 dias que não são contados no cálculo do ano. Sobre esses 4 dias, o versículo 3 diz: em relação a eles, os homens erram grandemente. É fato, até para Deus, que há uma soma de tempo que se junta e compõe esses 4 dias, que é o que hoje em dia o pessoal usa para formar o tal do ano bissexto. Só que Deus disse claramente que esses 4 dias não são contados no cálculo do ano. Quer dizer, não deveriam ser contados, não poderiam ser contados, porque na contagem de tempo que Deus determinou, não existe ano bissexto. Ano bissexto é algo que não deveria ter sido instituído, não deveria ter sido inventado. O próprio Deus diz na palavra: esses 4 dias não entram no cálculo do ano. Ele disse claramente que o ano deveria ter apenas 364 dias, visto que o calendário de Deus é basicamente lunar e não tem influência solar. No segundo livro de Enoque, há uma passagem que fala de ano de 365 dias, mas afirma no próprio texto, no próprio versículo diz: esse é o ano solar. E o calendário de Deus não é feito de ano solar. Por essas e outras afirmações, vemos no livro de Enoque o quanto o ser humano mudou as coisas de Deus. E seguem até hoje mudando as coisas de Deus. Homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, querem que um animal seja tratado como gente e tratam gente como animal. Mudaram tudo que Deus instituiu para a vida terrena. E chamam isso de ser feliz. O capítulo 74 fala também sobre 12 portões de onde o sol procede. Cada um desses portões corresponde ao percurso que os luminares de Deus percorrem no espaço de um mês. E não apenas o sol, a lua e as estrelas também.
No tempo e no horário certo, as estrelas se colocam em suas posições oficiais todos os dias para servirem de guia e direção aos humanos, como sempre foi, e para alinharem seu trabalho com o trabalho da Lua, que é o verdadeiro ponto de medida do ano que Deus estabeleceu. Tudo devidamente disposto para cumprir o ciclo que lhes foi determinado. É para isso que esses astros existem, e é a função deles que indica o ano estabelecido por Deus, o ano que é essencialmente lunar. Enfim, contagem de ano não é algo exclusivamente humano, não é coisa de homem. Foi Deus que determinou uma contagem para ser chamada de ano aqui na Terra. E essa contagem que Deus estabeleceu é de 364 dias. A partir do momento que os homens mudaram, começaram a errar na contagem. Agora, quanto a essa questão dos 232 anos que foram suprimidos do calendário, se você quiser se aprofundar e entender isso com mais profundidade, é só ir lá no nosso podcast Redime FM, que você encontrará na lista de podcast um com o seguinte título: Os 232 anos perdidos do calendário mundial. Para achar o endereço do podcast é fácil, é só ir lá no Portal Redime, portalredime.blogspot.com. Lendo as páginas e as postagens você vai encontrar o endereço do podcast Redime FM. E lá tem um podcast com o título Os 232 anos perdidos do calendário mundial. No próximo estudo falaremos sobre a função dos ventos. Toda a bênção e todo castigo vem do mundo celestial para cá, como ventos soprando sobre a terra. Não esquecendo que no termo original, vento e espírito são a mesma palavra. Até o próximo estudo.